Yo, pessoas, eu sou a Orissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós estamos aqui para falar de Clannad After Story. Uau, eu não dei tanto assim pra Clannad, eu fiquei tipo, eu não gostei muito no começo, achei bem paradão, mas no meio, fim ali ficou legal, foi divertido. Já tava bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E é isso. E então eu achei o anime da hora, mas não uau. Aí entramos no Clannad After Story e eu fiquei tipo, uau! Tipo, gente, eu chorei pacas no final. Uma coisa que eu já quero comentar, assim, pra eu não esquecer, é que nos dois últimos episódios a gente não tem meio... Num episódio eles refazem o final por um final feliz, e eu não gostei tanto disso, apesar de, tipo, a gente precisava desse tapinha na cabeça depois do que eles aprontaram naquele final. Mas eu não gostei tanto disso, porque eles estavam numa vibe, aí eles estavam numa vibe bad, aí eles deixaram a vibe mais bad ainda, que eu acho que não era necessário. Aí depois eles voltam, foram lá na vibe feliz. Não foi assim, desencaixou um pouquinho nesse final por causa disso, mas aí você pode escolher o que você quiser que termine aí, porque eu fiquei, tipo, meio chocada com até onde esse anime levou a tristeza. E no último episódio em si, na verdade, foi meio que uma realidade paralela, onde a gente tinha a Tomoya e a Tomoyo, tipo, que? Então, os dois últimos episódios eu só vou fingir, assim, desconsiderar um pouco, apesar de ter, assim, uma resposta pra aquele robô que aparecia de vez em quando com aquela menininha, mas eu vou desconsiderar um pouco e fechar, assim, até onde o final bad foi, que é até onde pra mim tava fazendo um sentido linear e um tanto realista. Mas a gente começa o anime, eu achei que a gente ia começar com eles já grandes, casados, com filhos, de acordo com uma foto que eu vi, e aí, não, na verdade, o Okazaki continua tranquilão lá na casa da Nagisa. E a Nagisa ficou doente de novo. Chega inverno, essa mulher fica doente. É assim, na lata. Esfriou, cama. Sempre rola assim. Então não foi diferente. Ela, infelizmente, bateu o número de faltas e teve que repetir de novo. É a segunda vez dela fazendo a mesma série. Então, assim, ela não formou com a galera. E, assim, a Kazaki ficou muito triste, né? Porque a namorada dele não tava se formando. E ele, eu não quero me formar se não for com a Nagisa. Aí os pais da Nagisa ficou tipo, não faça isso, você vai deixar só ela mais triste. Aí ele se segurou e aí acabou que ele se formou e a Nagisa ficou. Deve ter sido muito difícil pros dois, principalmente pra Nagisa, deve ser muito frustrante, mas ela se segura bem, ela é muito doce. E no ano seguinte ela continua indo sozinha lá pra escola. E deve ter sido difícil porque ela conhecia algumas pessoas de outras séries, mas ela é uma pessoa quieta, ela é ruim de fazer amiga, ela não tem muita iniciativa. Então deve ter sido difícil pra ela, depois de ter tido um ano tão incrível, tá presa lá sozinha. E é claro, ela perdeu o clube de teatro porque ela não conseguiu membros novos. E todos os membros eram a galera ali que era amiga do Kazaki. Então, tipo, ela perdeu o clube. E eu fiquei tão chateada. Ela tava sem a galera dela, o clube fechou e ela tava ali sozinha. Eu fiquei, tipo, tão chateada, mas ok, isso aconteceu. E aí o Okazaki, ele continuou na casa da Nagisa. Ele continuou lá. Ele se formou e continuou lá. O que ele passou a fazer? Ele passou a trabalhar lá na padaria. Então ele ficou ajudando lá na padaria, ganhando muito pouco, porque, tipo, eles não precisam de muita ajuda extra naquela padaria. Tipo, eles precisam de uma mãozinha e eles recebem, vira e mexe a mãozinha da filha deles, só que eles não precisam de muita ajuda extra. Então, tipo assim, eles não precisam. O Okazaki tá lá porque eles são de boa. Porque se eles precisarem de ajuda extra, eles já iam ter alguém lá sempre, sabe? Mas beleza. E ele fica lá ganhando os trocados, as amigas dele foram pra faculdade, o colega dele lá arrumou um emprego, teve que voltar o cabelo preto, porque o cabelo dele tava loiro, e arrumou um emprego, e o Kazaki ficou nessa padaria. Até que ele decide começar, assim, a vida nova aí dele. Então ele vai atrás do emprego, ele acaba conseguindo emprego. Lembra que tinha um cara que consertava poste, que vira e mexe eles achavam a galera, eles, cara, construindo algum poste, e ele tinha sido um cantor famoso? Então, esse cara aí acaba arrumando um emprego pro Kazaki, porque eles estão com pouca gente lá, e o Kazaki quer trabalhar. Só que vocês lembram que ele tinha aquele problema no ombro, né? Ele não deda pro cara, o cara só descobre muito depois que ele... Na verdade, ele reparou, só que ele só confrontou o Kazaki um bom tempo depois, que ele tinha um problema no do ombro, que ele não conseguia levantar aqui, ó. Então ele ficava fazendo tudo com o ombro só, com uma mão só, o que forçava mais ainda o corpo dele, era mais difícil fazer, só que não tinha o que fazer. No começo ele faz umas capatas, mas ele é muito responsável com o serviço dele, então o chefe elogia ele logo se intima no trabalho, então isso é muito legal. Ele começou a trabalhar, ele começou a rodar a vida dele, e logo ele sai da casa dos pais da Nagisa, que tava meio bizarra, né, tipo, essa sensação de nossa. Então ele se mudou, os pais da Nagisa deram alguma louça lá pra ele, alguns móveis,
que eles não estavam usando. Ele arrumou um lugar barato, pequeno, e foi morar nele. E foi seguindo o serviço. Só que o serviço dele é muito pesado, muito cansativo. E fica um pouco mais pesado no corpo dele, porque ele tem problema no ombro, ele tava fazendo tudo com o outro. Então, aqui um pouquinho que fazia já doía, aqui tava sempre doendo. Então, tipo, essa fica a vibe do Okazaki. E então ele fica muito cansado, ele chega, ele capota já. Então, assim, às vezes a Nagisa acorda ele, então ela vai sempre lá na casa dele ajudar ele, tipo, fazer comida pra ele, chacoalhar ele, conversar um pouco com ele. E ele tá ouvindo ela falar e ele vai cochilando, gente, dá muita dó. Mas, infelizmente, não tem o que fazer, o trabalho é puxado, trabalhar é puxado. Então, assim vai vendo a vida dele. E ele tá lá sozinho, mas ele fala que não tá, ele tá tranquilo, que ele chega, ele dorme, de manhã ele fala com a Nagisa, ou no final da noite ele fala com a Nagisa. Então tá tranquilo pra ele, até que ele recebe um convite para ser promovido e você fica assim, nossa, a vida do Okazaki tá assim, ó. Na verdade, o anime não deixa claro os time skip, então parece que passou 2 dias e pode ter passado 1 ano já. Então a gente não sabe. Mas parece que, obviamente, ele foi, como ele é trabalhador, ele é bem sincero, ele se esforça muito. Ele poderia ganhar uma promoção, e ele é novo ainda, então ele poderia ganhar uma promoção pra ir pra outro lugar. Só que aconteceu uma coisa, vocês lembram que ele tinha um pai, né? Porque ele não lembra, ele só larga lá. Então, o pai dele é preso. Eu fico assim, eu tava tão irritado com esse embuste já, que até um desse era assim, melhor ficar off, sabe? Mas ele foi preso e, obviamente, o cara que ia contratar o Okazaki ficou sabendo, e aí ele cancelou, aí ele tipo, não quero mais, porque tipo assim, você foi preso, né? Fica legal. Então a reputação lá é muito importante. A reputação em todo lugar é muito importante, mas lá é outro nível, sabe? Então, tipo, obviamente, deu BO isso aí, ele não foi contratado, ele ficou bravo, ele foi lá, ele xingou o pai dele na cadeia, foi muito louco. Então, assim, pelo menos, finalmente, eles resolveram, tipo, se xingar, sabe? Só que aí o pai dele não responde, o pai dele só fica assim com aquela cara de... Eu fico tão irritada com ele, porque, tipo assim, fala alguma coisa, seu filho tá tentando se comunicar com você, mesmo que ele esteja berrando na sua cara, fala alguma coisa. Não, ele fica com aquela cara de pastel. Eu fiquei muito pistola, mas ok, ele tava mexendo com drogas pesadas, pelo que parece, e foi preso. Beleza, ele ficou preso, e aí o Okazaki continuou um trabalho de sempre, mas ele gostava lá sem problema, só que ele perdeu a oportunidade de receber um aumento. Aí temos uma parte com a Nagisa que ele quer se casar com ela. Só que aí ele precisa pedir permissão pros pais dela. E aí a mãe dela fica, tipo assim, de boas. Só que o pai dela quer que ele derrote ele no beisebol. Tipo, ele vai tacar uma bola e o Okazaki precisa bater nessa bola precisa voar longe. Senão ele não vai dar a mão da Nagisa pra ele. O que eu fico assim, tipo, é a cara do pai da Nagisa fazer uma besteira dessa, mas ok. E basicamente ele provavelmente achava que o Okazaki ainda era muito criança pra cuidar da Nagisa e tal. Então, tipo assim, é compreensível até a Nagisa, tipo, ela pode trabalhar, ela pode fazer as coisas, só que ela vai ficar doente de tempos em tempos. Então era bastante responsabilidade pras costas do Okazaki, então ele tentou brecar aí. O Okazaki não conseguiu acertar a bola por várias vezes, ele passou a treinar duro. E aí o pai da Nagisa ficou assim, olha, pra ser claro, essa vai ser a última vez. Ou seja, botou pressão, o Okazaki acerta a bola com sucesso. E aí ele recebe a permissão. Ele vira assim, se eu acertar esse negócio... Não é só você vai deixar eu pedir, você vai pedir o que eu pedir, você tem que aceitar. A gente já sabe o que ele vai pedir, tipo, todo mundo já sacou, sabe? Mas o cara fala, tá bom. E aí ele finalmente acerta e pede pra deixar ele levar a Nagisa. E assim, os dois ficam juntos e aparentemente eles se casaram assim discretamente. E viraram marido e mulher, ele vai apresentar a Nagisa pro pai dele na cadeia. Olha, essa é minha mulher, ele... tipo, o pai dele muito... Ele de olhinhos fechados e com um sorrisinho. Eu fico tipo, que ódios, mas ok. E aí eles vão vivendo a vida dele. Até que a Nagisa decide ter uma criança. O corpo dela pode não aguentar. E pro azar, eles fizeram, tipo, nem pra programar, tipo, bora a criança nascer no verão. Sabendo que a Nagisa fica doente mal todo inverno. A criança nasceu no inverno, a Nagisa tava doente, e aí acontecem coisas inesperadas. Eu não queria falar muito dessa parte pra não dar muito spoiler, mas foi muito triste. A gente teve vários momentos tristonhos aí nessas partes, porque a gente teve o Okazaki longe da família inteira, tipo, da família da Nagisa, o pai dele ele já não tinha contato, mas da família da Nagisa inteira ele fica à parte, ele se coloca à parte, ele entra assim numa tristeza eterna, ele larga a filha de lado. Aliás, é uma menina muito fofinha, diga-se de passagem, mas ele larga a filha de lado, ele... Sim, dá pra ver, ele tá se esforçando mais do que deveria no serviço, ele tá se recusando até tirar férias pra não pensar em tudo que aconteceu, porque ele se culpa, aí ele deseja que ele volte no passado e tenha feito tudo diferente. Só que quando você bota esse peso nas suas costas, fica difícil, porque você não pode dar ré, você não vai consertar o passado. Você pode se mudar agora e tentar fazer algo diferente, você não vai consertar o passado. Então, tipo assim,
cara, sem falar que ele não deveria se arrepender, sabe? Tipo, sinceramente. Então, assim, ele começou a ficar uma pessoa cada vez mais triste, ele começou a virar tudo que ele não gostava do pai dele, e pior, porque o pai dele cuidou dele quando pequeno, ele não tava cuidando da filha dele, ele tava com os pais da Anaísa. Então, tipo, a gente entrou num bad, atrás de bad, que primeiro aconteceu o negócio do parto. Tô triste, não tô feliz. Aí depois aconteceu esse negócio com o Okazaki. E aí o anime vai seguindo num tom bad, até que o Okazaki conhece a avó dele, que até agora eu não conhecia, não sabia que existia, a avó dele. E aí ele se acerta com a criança, se acerta com o pai dele. O bizarro é que o negócio com o pai dele foi muito estranho, porque ele chega lá na casa do pai dele, ele limpa a casa, ele veste o pai dele e manda o pai dele pra mãe do pai dele, tipo, pra avó dele. Porque a avó pediu pra ele mandar o filho dela de volta. Então ele fala, você já terminou o que você veio fazer aqui, que era cuidar do Okazaki. Então você pode descansar agora, você já fez o suficiente. Em algum momento o pai do Okazaki se perdeu feio pra bebida, mas antes disso ele cuidava bem do filho e o Okazaki meio que apagou todos esses momentos de raiva, sabe? Por muitas coisas que aconteceram. Então, assim, ele foi um pouco ingrato com o pai dele. O pai dele fez, assim, bebeu pra caramba e virou outra pessoa. Então ele precisa de paz. Esse foi o fim que o Okazaki decidiu, assim. Ele vira assim, sua mãe tá te mandando de volta. Aí ele parece disposto a ir. Então ele vai lá, ajeita o pai, manda o pai. E aí o pai vai embora. Eu achei que ele ia morar na casa do pai dele, que parece um pouco maior que a dele. Mas não, ele falou que ia cuidar da casa e continuou morando no apartamento dele. Mas ok. Então a partir daí a gente tem uma hora mais feliz em que o Okazaki finalmente se acertou com o pai dele. Finalmente ele tá assumindo as responsabilidades que são dele. Então assim, você já chorou assim umas 2, 3 vezes nesse ponto, tá? Mas aí o anime vai lá e pá, de novo em você. E manda outra coisa triste, que é eles fazem a filha da Nagisa ter o mesmo BO que ela, que é um negócio desconhecido. Eu achei que eles estavam montando um hospital perto da cidade, que esse hospital ia salvar a menina no futuro, mas realmente o anime, assim, ele encerra em si, sem contar aqueles 2 episódios que eu disse que eu não conto muito eles, numa hora de profunda tristeza. É como se toda vez que o Okazaki achasse que ele tá feliz, o mundo fosse lá e batesse, tipo assim, isso não existe aqui, felicidade não existe. Então, tipo, o anime é muito bad. Se você não tá assim no seu tempo aí de paz, não fala no seu momento feliz, porque aí você não vai querer ver anime que chora, né? Mas se você tiver meio bad, não é pra você, porque você vai ficar mais bad ainda, porque parece que não tem alegria pro Okazaki. Só que aí acontece um negócio muito bizarro que eu comentei, em que eles meio que rebobinam tudo para até o momento do parto. E aí nada dá errado, e aí os 3 vivem uma família feliz. E foi estranho, porque o anime cacou tudo, mostrou o Okazaki decaindo até o fundo do poço, mostrou todo mundo triste, mostrou morte, mostrou lágrimas, mostrou assim reconciliações, e aí eles rebobinam tudo pra como se nada tivesse acontecido. E aí é muito bizarro pensar isso, porque tipo, você já viu o triste, então eu acho que assim, eles não precisavam ter ido tão longe a ponto de fazer a filha da Nagisa passar muito antes da Nagisa sobre o que ela passou, sabe? Pelo que ela passou. Então, assim, eles puxaram muito na bad e foi, assim, bem realista, mas puxaram um pouco além do que eu gostaria na bad. E depois eles, no momento mais pico bad do anime, pá, eles resolvem voltar tudo, fazer um momento feliz. Então eu achei que isso foi muito corta-clima. Os 2 últimos episódios eu não gostei, tipo, muita gente ficou feliz porque, tipo, tava cansada daquela área de tristeza, precisava de que alguém passasse a mão na cabeça, e aquele episódio foi pra isso, que é o penúltimo episódio. Mas eu fiquei, tipo, não dava mais, sabe? Porque eu já tinha me conectado com aquela linha do tempo, então eu não, sabe? Parecia que eu tava assistindo, assim, o que poderia ter sido, o que foi de verdade, mas, sei lá, tipo, não bateu, e nessa linha do tempo ele não teria se reconciliado com o pai também, então isso é meio bad. Mas o mais importante aí pro pessoal era ter a família toda junta, e eu acho que isso foi legal, só que eu vi que, assim, depois de um momento tão bad, eles foram lá e tacaram um momento feliz, eu achei que meio cacou. Então eu meio que eu tomo assim como se o anime tivesse acabado no pico bad. Eu gostaria que eles não tivessem acabado no pico bad, em sim, tipo, naquele momento que ele tinha reconciliado com o pai, com a filha dele, tava ali tudo bem na medida do possível, mas que eles não tivessem elevado isso mais ainda, porque, nossa, ninguém merece tanta tristeza, né? Então, assim, chegou um momento que você pode imaginar 3 possíveis finais pro anime. O anime te mostrou meio que o super triste e super feliz, e tem um meio termo que você sabe que poderia ter acontecido. Então você meio que... O que você gostaria que tivesse acontecido? Super bad? Super feliz? Meio termo? Eu acho que meio termo era o melhor ponto, porque o anime tava numa vibe muito realista, e aí do nada eles tacaram um negócio super sobrenatural. Mesmo que o anime tivesse leves bases sobrenaturais, aquilo foi muito puxado lá pro final. Esse episódio e outro que era uma linha de tempo alternativa, eu não gostei muito, mas o anime, eu acho que eu nunca chorei tanto vendo uma obra, um anime só, eu nunca chorei tanto.
Então ele foi, assim, bem feito em termos de emoções, ele foi bem carregado de emoções. Eu ri, me diverti e eu chorei pacas. Então eu acabei gostando muito de Clannad After Story, definitivamente sensacional, eu recomendo esse anime. Mas e aí, o que vocês acharam? Que tipo de final vocês prefeririam? Deixa aí nos comentários, e já que você já tá descendo, deixe seu like, se inscreva no canal e na nossa descrição tem as nossas demais redes sociais para mais conteúdo otaku. Bye, bye!